Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Estamos aqui, Carlinhos. Ricardo, de repente, um bocado de político alagoano que não tem nenhuma ligação com os movimentos estudantis, nem com a esquerda, querem entrar no PT, no PV, no PCdoB. De repente, esse virou um oásis, esses três partidos, né? Naturalmente, por conta da questão eleitoral. Mas a gente tem vários nomes que não têm nenhuma ligação com a esquerda histórica. Estou falando de Júlio César, Cícero, Cavalcante, que esteve aqui, e disse a frase, se o PT me chamar, eu vou. Querem entrar nessa legenda, né, hoje, nesse grupo. E não é, de certa forma, triste, Ricardo, assim, que o que restou da esquerda alagoana sirva de abrigo para a gente que tenha um interesse no cálculo eleitoral? Carlinhos, eu acho que você começa muito bem quando você aborda essa falta de identidade, né, dos pretensos candidatos com os partidos que estão postos, que formam essa federação, né? Aí você tem o PT, que é o maior partido de esquerda do Brasil, é o partido do presidente Lula. Tem o PV, que nunca criou uma identidade efetiva, né, de um partido ambientalista. O PV, que é o PV aqui em Alagoas. Sarney, né? Pois é, exatamente. Você pega aqui o Silvio, o Camelo, independentemente, não vou julgar o mandato do Silvio, não. Quem deve fazer isso é o eleitor, mas qual o vínculo que ele tem com a questão ambiental efetivamente, né? Quem é a direção do PV aqui? Você tem, inicialmente, pessoas que tinham, enfim, defendido as bandeiras ambientais de proteção ao meio ambiente, mas não tem mais. O filho é vereador na Câmara de Maceió, né? Também pelo PV. E tem o PCdoB. O PCdoB acabou. Me desculpe dizer isso, pessoal. Eu fui do PCdoB na minha época de estudante. E assim, mas era uma outra história. Não tem nada a ver com isso que está aí hoje. Lamentavelmente, foi se diluindo e se destruindo ao longo do tempo. E hoje, quem é o principal nome? Charles Eber, né? Que pode até assumir o mandato agora para ganhar alguma visibilidade. É um cara ligado a Paulo Dantas, foi candidato a vereador de novo, mais uma vez. Com apoio do governador. Que seja candidato a deputado estadual para ser escada, né? Eu estou falando especificamente porque é uma das três legendas. O Silvio é o nome do PV para ser reeleito. O Ronaldo Medeiros é o nome do PT para ser reeleito, que tem chance, sim, de eleger essa federação, um terceiro, né, deputado. Quem será? Aí é que entra a história, né? Tem uma corrida impressionante. Tem o Davi Maia, é um nome que pode desembarcar no PV ou no PT. Por isso que não faz muita diferença, apesar de não ter nenhum vínculo com esses partidos. O Davi até tem, viu, em relação à questão ambiental, lá por conta de Quebrangulo, né, a terra dele. Mas, assim, fora isso, você tem um filho do prefeito de Penedo, né? Sim. O Ronaldo, né? Que também quer ser candidato pelo PT, mas não tem nenhum histórico partidário. E aí entra o detalhe. O que é que os partidos exigem efetivamente desses candidatos? Votos, né? Quem pode ser, de fato, escada e quem pode ter chance objetiva de eleição. Então, é uma briga enorme, né? Inclusive com ameaça, né, de parte dessa turma que está, enfim, especulando, né, a entrada no PT ou no PV, né, ou no PCdoB, até no PCdoB, né, que é o fato de que eles podem ir para o PDT se não houver um acordo, porque mesmo os que estão entrando fazem restrições a outros que querem entrar. Porque deve ter uma vaga ali sobrando. Entre aspas, uma vaga. E eles acham, por exemplo, que é mais fácil chegar a essa vaga ou conquistar essa vaga do que, por exemplo, ir para o MDB. O MDB são 14 deputados estaduais que dificilmente perderão seus mandatos. Ali, aí a história da magia, né, do Marcelo Vitor, ele deixou cada um no seu território, né? Disse, olha, ninguém entra no território de ninguém, a gente ajuda todo mundo, e 14 deputados estaduais do MDB, os que serão reeleitos e os que não serão, porque o Zé Vanderlei não é mais candidato, vai colocar o filho, né? O Bruno Toledo disse que não era mais candidato, deve colocar efetivamente um outro nome. Um outro nome. E tem a Carla Dantas, né? Que também não será candidata e
um outro representante da família, já foi escolhido pelo Paulo Dantas, né? O Paulinho, né? Paulinho, aquele Mendonça, né? Paulinho Mendonça. Mendonça, né? Que, enfim, eu não sei se é Sintra, é uma mistureba de nome ali impressionante. Mas o fato é que eles acham que é mais fácil conquistar a tal da terceira vaga, que ainda tem Teca Nelma, né? Então, tem a Teca, isso quer dizer, tem a Teca. E aí você tira a oportunidade de qualquer... Mas não tem nenhum candidato ideológico nesse meio. O Ronaldo, que é um cara mais à esquerda, que de fato é candidato à reeleição, e é o favorito, né, do PT. Ele presta um papel importante lá na Assembleia. Presta. As bandeiras, né, históricas do PT, ele as defende todas, né? E essas novas que foram, enfim, fazendo parte, né, desse arsenal político, ele também as assume todas. Mas ninguém, o Silvio disse, não tem qual o vínculo que ele tem, né, com o movimento verde aqui ou no mundo todo, não tem nenhum, né? E o PCdoB, que vai servir de escada, não sei para quem, não é? O Davi Maia chega a ser assim, não é nenhuma ofensa, o Davi Maia é um cara de direita. Mas ele é direita assumido, né? Então de repente o Davi Maia pousa na federação da esquerda. Mas ele diz efetivamente que quer entrar ali porque é uma chance de eleição. Sim. Ele foi candidato pelo PSB, não foi na última eleição? Foi PSB... União Brasil, né? União Brasil terminou ficando na primeira suplência. E é engraçado que ele montou a chapa, né, do União Brasil e ele que ficou fora. Calculou mal. Essa história de voto às vezes engana, né? Mas agora não. Ele quer ir com mais segurança, entendendo também que não há nenhuma surpreendente a essa altura do campeonato solidez ideológica de quem está nesses partidos à esquerda, né? Considerando que estão à esquerda, não necessariamente de esquerda. O PDT vai no mesmo caminho, né? O PDT não tem nem candidato, né? O que é que pretendem vários desses candidatos que estão hoje postulando essa, entre aspas, terceira vaga da federação? É que Ronaldo Lessa seja candidato a deputado estadual. Porque se o Ronaldo for, teria estofo para se eleger e, quem sabe, na sobra, levar um outro deputado estadual. Mas hoje, gente, vamos lá, quem está na Assembleia dificilmente perde a eleição. Tem a história das emendas, tem a história dos espaços no governo, do Estado ou na prefeitura. Dificilmente esses que lá estão, de lá sairão. Quem vai entrar ou não, aí talvez essa terceira vaga do PT, para que um saia, né? O Bruno Toledo também não deve ser candidato, né? Enfim, é que fica objeto da cobiça de candidatos que não têm mandato. Eu acho uma pena isso, porque perde uma... Esse é um fenômeno nacional, viu, Carlinhos? Não é apenas local. Também, né? Mas eu acho que no Rio, em São Paulo, você tem uma bancada... Acho que talvez Pernambuco tem uma tradição. Tem uma tradição, uma bancada lá. Mas aqui de identificação ideológica. Aqui em Alagoas, quando você perde essa vaga, você não recupera, né? Eu me lembro que da Heloísa elegeu-se vereadora e sempre todo mundo se engalfiava ali para ser o segundo. O Ricardo Barbosa virou vereador com não sei lá quantos votos. Foi, 300 exatamente. votos, 400 tal de votos. Diogo também. Diogo do PT. Então Diogo Gaia, né? O Silvio Camelo foi o deputado menos votado. Toda eleição ele é menos votado, mas ele é bom de cálculo, viu? Ele calcula exatamente que será o segundo da coligação, ou agora a federação, e o último entre todos os deputados na votação final. Mas se elege. E dificilmente perde a eleição. Porque o risco, às vezes, é você colocar, como o Davi Maia fez, no Ronaldo Medeiros ou o Silvio Camelo, botar alguém lá para ajudar e, de repente, lhe suplantar. Querendo virar a escada daquele que seria sua escada, né? É brincadeira. Mas, enfim, vamos aguardar, Ricardo. Vamos lá. Vamos partir aqui para a dica cultural. A minha é um documentário que já está na Netflix desde o começo do ano, que eu vi esse final de semana, sobre uma cantora chamada Amy Winehouse. Uhum. A Amy é uma cantora de blues, soul, pop, inglesa. Suicida, né? Então, ela morreu em 2011, né, com 28 anos, 27 para 28 anos, a maldição dos 27 anos, né, que vários artistas morreram. E esse documentário que ganhou, né, naturalmente, 1 milhão de prêmios, é o que pega os arquivos pessoais dela e os depoimentos das pessoas. Então, é
uma autópsia em vida, Ricardo, de como a pessoa vai decaindo, de como ela era e de como ela... E eu estou falando de um espaço de 5 anos. Explorada pelo pai, explorada pelo empresário e marido, explorada por todos, abandonada, atormentada, e assim, morreu... primeiro perdeu 23 quilos, enfim, eu tive a oportunidade de ir para Recife, ver o show dela. Ela fez uma turnê no Brasil. No final, ela estava fazendo as turnês de Caça-Níquel, uma coisa lamentável. Ela mal se sustentava no palco, talentosíssima. E assim, você sai do documentário revoltado. Sai assim, completamente ensandecido com as pessoas que estão lá. O documentário chama M, A-M-Y, M, está na Netflix, e vale muito a pena. Assim, é impressionante como você vê uma pessoa ser explorada e cair daquele jeito. Uma pena. Você sabe o que é que me incomoda? Eu já disse isso aqui uma vez, já conversamos particularmente sobre isso. Essa glamorização, né, das pessoas que passam por um processo de autodestruição e que se drogam desesperadamente. Gente, isso é doença. E como tal, deve ser encarada. Se pessoas atormentadas, que é o que acontecia com a Amy, né? Ou com Cazuza, ou com Raul Seixas. E olha, são figuras livres e libertárias. Não são, são pessoas doentes, atormentadas. E que não devem ser cultivadas ou cultuadas por serem assim. Perfeito. Se tem uma obra, e no caso aqui dos citados, todos eles têm uma obra interessante, né? Que se destaque isso, mas sempre com um olhar crítico em relação ao sofrimento dessas pessoas. Elas não são culpadas, entre aspas, pelo sofrimento, não. Porque, no final das contas, se autodestrói, o que aconteceu com todos esses aqui, né? Tem muito documentário sobre o Cazuza. Ai, Cazuza era um homem livre. Não era, não. Era um sujeito preso, refém do sofrimento dele, né? E que terminou se matando, se destruindo, o caso do AM também, e, enfim, do Raul Seixas e tantos outros personagens, a história dos 27 anos, né? Os roqueiros, Jim né? Morrison, Jimi Hendrix. Pois todas pessoas que eram atormentadas, que sofriam pra caramba, doentes, e olha, fulano libertário, não, gente, doentes. E olha, pode ter certeza, se eles estavam se matando é porque não estavam bem quando estavam vivos. O documentário ele tem essa virtude, ele não dora a língua, sabe? Não, ele... Olha, eu vou sugerir aqui, esse livro é divertidíssimo, é um livro de ciência do Carl Sagan. Carl Sagan foi o pioneiro na divulgação da ciência, né? Entre os cientistas, ele era astrônomo, físico, uma figura brilhante, né? Quem não viu o Cosmos, né? Isso. Eu tenho até hoje aquele em DVD. Vai adorar. Demais, eu gostava e gosto até hoje. Eu tenho aquele DVD. Eu acho até que tem nas plataformas, vou até ver, porque vale a pena sempre revisitar. Claro que a ciência sempre vai acumulando novos conhecimentos e muita coisa que ele disse, evidentemente, recebeu... às vezes não é datado, mas você vai acrescentando outras informações, né? Mas sobre a história da ciência, ele é fantástico. E esse livro aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele mostra, entre tantos casos, né, que acontecem, né, a história dos ETs, da ufologia, das pessoas que veem disco voador em tudo, né, astrólogos, né, e que pregam o sobrenatural, enfim. E, no final das contas, ele mostra que a ciência explica demais para que a gente fique entregando a nossa inteligência, digamos assim, a um besterol, né? Conta casos, por exemplo, a história dos jardins ingleses. Um dia desse eu vi o recorte, né, de alguns jardins. Isso não foi feito por alguém desse planeta, alguém que de cima para baixo, que veio lá do céu, sei lá, do inferno, e recortou esses jardins. E ele, no final das contas, mostra que isso é uma grande bobagem, que o conhecimento que está disponível para a humanidade ajuda a entender esses, entre aspas, fenômenos. E tem um detalhe em relação a isso, que ele também trata em outro livro, Bilhões e Bilhões, que é delicioso, de pessoas que veem disco voador, que foram abduzidas, né, por ETs, e no final das contas termina se descobrindo, um processo de análise psicológica, que sofreram abusos quando crianças. E aí alucinam de tal forma, né, seja através de sonhos ou não, dizendo que foram os ETs que abduziram. Mas vale a pena, é muito divertido. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Aliás,
eu vou sugerir qualquer coisa que você encontrar, né? Um Pálido Ponto Azul, Bilhões e Bilhões, o último livro dele, que é uma série de palestras que ele fez na Escócia. Compre, vale a pena, porque ele ensina isso, sem querer ensinar, mas de forma absolutamente leve. Você absorve e se diverte, porque é muito divertido, a argumentação dele é maravilhosa. Esse homem foi brilhante, é um dos sujeitos assim a quem eu como cidadão, né, devo muito. E sempre que posso homenageio ele, porque ele abriu portas para Jared Diamond, né, Richard Dawkins, que são alguns dos autores, Stephen Jay Gould, né, que são autores que dedicaram sua vida à divulgação das ciências e ajudam a gente a entender muita coisa longe dessa bobageira do sobrenatural. Perfeito, Ricardo. Carl Sagan. Carl Sagan. É isso. Ricardo, um grande abraço. Um abraço. Abraço, pessoal. Até a próxima semana.